Olá a todos, todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Construindo Valores. Hoje estamos aqui com o Rogério Riquelme, que é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Paulista, com pós-graduação em Administração de Empresas e Extensão na Universidade da Califórnia, UCLA. Iniciou sua carreira há 20 anos no mercado imobiliário, com atuação no ciclo completo do negócio, da captação do terreno até a entrega do empreendimento. Trabalhou nas empresas Camargo Correia Desenvolvimento Imobiliário, Brookfield Incorporações, EMS, que é o PP, e atuou nessas empresas como gestor de projetos e executivo, gerindo mais de 50 negócios entre loteamentos, condomínios fechados, galpões logísticos, shopping centers, incorporações de baixo, médio e alto padrão. Hoje o Rogério atua como CEO na Cipaz Urbanismo e Vila Urbanismo, e o grupo está presente em 23 estados brasileiros, com 84 empreendimentos e 100 mil clientes. Então seja muito bem-vindo, Rogério. Estou aqui junto com o Edu, meu sócio também. Bom dia, E é Rogério. isso. Bem-vindo. Bom dia, prazer falar com vocês aí. Prazer Prazer é é nosso. nosso. Bacana, bacana. Vamos começar então, Rogério. Eu vou. É um bate-papo bem tranquilão, assim. Vamos Legal. conversar. Fica super à vontade, né, para me interromper e vamos lá. Mas eu queria Joia. começar falando um pouquinho de visão de futuro e contexto. É, Na sua opinião, né, como o nosso objetivo aqui é falar de sustentabilidade na construção civil, mercado imobiliário, desenvolvimento imobiliário, e trazer um pouco das abordagens de diversos contextos, inclusive culturais e regionais do Brasil. E aí eu queria saber como que você enxerga o papel da sustentabilidade no futuro do Brasil, né, olhando, obviamente, para o nosso segmento aí, e especialmente no setor de urbanismo. Joia. Eu acho que a questão, largar meu lado empresário, né? Meu lado arquiteto aqui, para olhar para esse tema que é tão importante, né, no nosso dia a dia, né? Ele já era importante logo atrás, mas acho que agora está saltando aos olhos de todo mundo aí, né? A ideia dessa questão de sustentabilidade, né, e até um pouco da visão nossa aqui em relação aos empreendimentos, que daqui para frente antes era necessário, né, agora é obrigatório em relação a todos os pontos. A gente fala de ESG, das três siglas, né, mas cada uma tem cada uma tem um significado diferente, né? Quando a gente fala de governança, as pessoas agora estão. Esse tema está saltando nas empresas, né? A questão de processos, a questão de seguir alguns ritos, tanto de aprovação quanto na execução de projetos, etc. A parte ambiental também, que o pós-pandemia acabou saltando muitos olhos das pessoas em relação a querer morar com mais qualidade de vida, mais verde, perto de um lago, perto de uma app, perto de um parque, né? Então, todas essas três letrinhas, né, do ESG acabaram tendo um significado relevante para nós. A gente está olhando, atacando de forma direta, sem um meio termo, né? A gente está tentando seguir passos e tentando se adaptar também, né? Que no final do dia antes era difícil de viabilizar e agora, como é essencial, precisa ser empregado todos esses pontos de questão, além de sustentabilidade, né? Questão ambiental e a questão de processos e governança também. Bacana. Você tem visto uma mudança assim cultural, principalmente em relação aos clientes, se eles têm demandado mais essas questões de sustentabilidade? Como que tá isso para vocês? Total. A gente acabou de. Eu gosto muito de. A gente tem uma questão muito local, né? Porque eu estou em São Paulo, meus sócios estão em Goiânia, e a gente está espalhado no Brasil inteiro. Existe uma questão muito local para ser respeitada, né? Uma regionalidade. O Brasil é muito grande, é continental. A gente acabou de fazer uma atualização aí com 7 projetos
foram os 7 projetos mais recentes. A gente liga para o síndico, faz uma videochamada e deixa ele abrir o coração de todo o projeto, tudo que eles vivem, né? Porque o loteamento é diferente até do apartamento que você entra num decorado, tem alguma coisa ali que você consegue alguns indicadores. O loteamento, você só pisa na porta do lote e você acaba não tendo uma imersão 100% do projeto, né? A gente tenta com alguns artifícios e tudo mais, mas você só vai ver mesmo na hora da prática, né? E na hora quando tá tendo uma ocupação, né? E tem alguns empreendimentos nossos que passaram mais de 60%, 80%, até quase 100% ocupados. E aí você começa a enxergar algumas coisas até de características urbanísticas que as restrições urbanísticas do próprio loteamento, que a gente implantou, a questão de uma praça legal, de um pet, tudo mais, a gente acabou de atualizar e os proprietários pedem, né? Os compradores pedem essas 3 siglas aí. E aí elas falam, pô, mas o ambiental ok, o S do SG também ok, e a governança também. A governança também acaba sendo pedida quando você implanta uma associação do jeito correto e faz ela funcionar, né? Então, de exemplos nossos aqui, o ambiental e o S do SG ok, mas a governança também, usando como exemplo, você acaba a gente acabou tendo que ficar nas associações durante um período de no mínimo 2 anos. Por quê? Porque a gente ajuda a organizar toda a parte de implantação, toda a parte que é certo, que é errado. A administradora também, as administradoras, eu sinto que 90% ou até mais não estão preparadas para receber um condomínio, um condomínio de lotes ou um próprio loteamento mesmo. Então a gente fica responsável aí por 2 anos com essa transição dos moradores e depois anda com as próprias pernas, né? Então, nos últimos 7 que a gente entregou, a gente acabou fazendo isso e deu super certo também essa questão de implantação em processos aí. É muito Muito legal. bacana, nossa. Você passa o Pode bastão. falar, Então, Edu. não, você passa o bastão, né? Você tem esses 2 anos depois do loteamento, e aí vocês, aí, enfim, vem uma administradora para cuidar mesmo, vai, do empreendimento, e aí que vocês, né, vocês treinam essa administração, e aí vocês partem para um outro. Seria Na, essa. na, Ou na não? verdade, mais ou menos. Eles já são treinados, né? Pô, a questão de cobrar a taxa associativa, o Sim, sim, condomínio, o dia a dia em si, ok. Mas eles são muito. E o loteamento é um pouco diferente dos condomínios verticais, né? Tem uma questão de manutenção de paisagismo muito maior, questão de reuso de água, sim, sim, iluminação. Então, essa cultura é super difícil de você achar uma administradora especializada nisso. Então, o que a gente faz? A gente acaba ajudando nessa transição. Obviamente, eles que colocam a mão na massa, eles tomam as decisões, mas a gente está fazendo parte de uma diretoria, ou uma diretoria operacional, ou uma administrativa, para a gente ajudar a fazer os próximos passos. Porque às vezes você deixa de passar uma conta de luz, por exemplo, vira um problemão sim. daqui 2 anos, né? Acaba cobrando a loteadora, até nós, né? Então, para nós, quanto mais tranquilo for essa transição, melhor para o cliente e melhor para nós Sem como dúvida. desenvolvedores também, né? Sem dúvidas, né? E isso é o que você comentou, tem tudo a ver com a governança, né? A gente, né, de forma clichê, mas é fato, né? A gente sempre fala que o ESG ele só existe a partir do momento que você tem o G bem estabelecido, que é a governança. O G não deveria ser a última sigla, e sim a primeira, né? Sim, sim. Você precisa estruturar tudo isso para que as coisas ocorram de uma forma mais fácil, efetivamente. Você Eu, até eu, comentou, como você diga. falou, acho que tem que ser ao contrário, né? O governança, sustentabilidade, depois o ambiental, né? Não necessariamente nessa ordem, mas no final do dia, quando você entrega, vem de trás para frente, né? Exatamente. Não, a governança ela dita a regra de tudo, né? Tem que estar na cultura, tem que fazer parte dos processos para que as coisas, né? Pensar em ambiental, pensar em pessoas, não existe se você não tem uma estrutura bem estabelecida, com regras claras, que esteja presente na cultura da empresa. A gente até tá com um caso aí de um imóvel nosso que a gente
investiu recentemente, que tá uma briga também, né? Não é desenvolvimento imobiliário, é um produto imobiliário, mas enfim, tá uma briga que até hoje a construtora não conseguiu transferir o IPTU, e aí isso já entrou em litígio, enfim, então tá uma questão séria, e aí você vê a falta de organização e a falta de governança, né? Então, e aí vocês, né? Você comentou que vocês ficam ali 2 anos nesse processo de passagem de bastão, enfim. Mas com relação a práticas ambientais e sociais que vêm aí na sequência da governança, vocês têm algum trabalho junto a eles também para que isso ocorra de forma mais eficiente depois na operação? Sim, a gente está atuando na questão ambiental agora, né? Existe agora a nova lei da aprovação ambiental, né, que foi implementada em fevereiro, agora obrigou a todo mundo a olhar para isso de uma forma inicial, né? Afinal, já existe, porque um loteamento diferente de uma incorporação, né, de um condomínio de prédio, às vezes tem algumas obrigações, que é tentar a extensão do plantio, a questão de, às vezes, uma estação de tratamento que é um sistema próprio. Existem alguns pontos que a gente acaba tendo que ficar mais atento em relação a isso e até fazer alguns manuais para a associação se organizar e cumprir todos os ritos, né? A gente não quer que o empreendimento pare, seja atuado, ou até mesmo venha alguma coisa, né? Eu falo que empreendedor no Brasil a gente sofre com o passado, né? Porque tem empreendimentos que a gente criou 10, 15 anos depois, e às vezes o Ministério Público vem nos acionar e está tudo certo, regularizado, feito, e os órgãos acabam não se falando, né? Então, essa fase de transição, fazendo da forma correta, mesmo que você seja acionado daqui para frente, tudo mais, acaba te livrando de algumas dores de cabeça, né? Tanto para o cliente quanto para o loteador. A gente, graças a Deus, a gente conseguiu implementar um processo muito forte em relação às entregas e a essa parte ambiental também, que acabou, os nossos 84 loteamentos, a gente tem TVO entregue, licença de operação também, então tudo de acordo, e também a gente tem um radarzinho aqui que a gente tem um indicador que quando vai vencer, quando tem uma transição, mesmo que passado para a associação, a gente acaba avisando a associação que, ó, tá para vencer a sua licença de operação, você fez todos os procedimentos, então a gente até acaba tendo que tomar um pouco de conta a mais aí, e até uma crítica, assim, eu já fui executivo de muitas empresas, né? E a gente viu que a melhor forma de você fazer uma transição soft aí, uma transição tranquila, é cuidar um pouco ou ter uma área especializada nesse pós-entrega, porque a comunicação fica muito tumultuada, né? Quando você entrega, o cara tá ansioso para construir a casa, para pegar o apartamento, sempre tem um problema hidráulico aqui, ali, sempre tem alguma questão de não adaptação, até a própria administradora fazendo confusão em alguns rateios e algumas regras. Então isso acaba, essa interface acaba, se não for feita direito, da forma correta, né? Respeitando um processo, acaba virando um problema, né? Então, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu fazer essa transição com calma e tão importante e respeitada aqui, muitas vezes, pelo time, né? E a gente conseguiu fazer isso com a área de aprovações e projetos, que são as pessoas que mais conhecem o projeto, fizeram a concepção, sabem dos manuais e etc. E aí a gente está com uma pessoa dessa área para ficar tomar seu pai da criança por mais 2 anos aí para ter essa transição e essa integração, vamos dizer assim. Muito bacana, mas é algo que está de novo na cultura, né? A gente está falando aí E, ainda de governança. Muito legal. E ainda falando um pouco sobre isso, né? A gente bateu um papo prévio e entender um pouco que hoje vocês são uma empresa, né, saudável. A gente sabe que tem outras empresas, né, de desenvolvimento imobiliário, especificamente aí de urbanismo, que passaram por
diversas dificuldades, enfim, de reestruturação. E quando, né, pegando um pouco o gancho aí da sustentabilidade aplicada ao produto, ao desenvolvimento, enfim, o quanto que você acha que é o impacto real dessas práticas de sustentabilidade no valor percebido pelo mercado, o quanto que vocês conseguem agregar valor e quanto que isso, né, ajudou vocês a se manter aí de forma saudável e se destacar em relação a outras empresas de urbanismo? Acho que 200%, não é nem 100, é 200. O nosso sonho é tirar celulite para todos os, ou ter um selo de sustentabilidade para todos os projetos, né? Às vezes a gente acaba não conseguindo viabilizar porque, às vezes pelo ticket, custo de construção e tudo mais, mas a gente já, na nossa nova safra de lançamentos aqui, que vamos ter Mato Grosso, Goiânia, e Campinas, a gente já está olhando para tudo isso, desde iluminação, rios de água, a questão das salas fotovoltaicas, o básico do básico mesmo, mas essa é a nossa, o básico se transformou em essencial, né? No passado, a gente não conseguia enxergar muitas vantagens em colocar isso, né? Mas hoje, pô, eu, por exemplo, né, troquei meu carro por uma bike elétrica para vir trabalhar, porque eu demoro 40, 50 minutos a menos, né? Então, nos loteamentos é a mesma coisa. O cara que não paga a conta de luz das áreas comuns, por exemplo, acaba vindo na prática a questão de economia, né? A gente trabalha muito com todas as tipos de classe, né? Econômico, médio e alto padrão. Essas três classes, eles estão já de olho nisso, eles já enxergam isso, e os corretores também, que são os caras da ponta que fazem essa primeira interface com o cliente local, eles já estão conseguindo passar de forma mais exata todos esses pontos. Então, ter um selo no loteamento, ele consegue marketizar. Em preço, eu não sei ainda quanto a gente consegue precificar isso, mas isso é fator decisivo, às vezes, em outros produtos similares, ou pessoas que já estão inseridas nisso, né? Então, eu vejo São Paulo muito inserida, Rio de Janeiro muito inserida, Mato Grosso estão inserindo bastante. Quando a gente fez essa pesquisa pós-ocupação, a gente começa a enxergar que, pô, colocar a placa fotovoltaica, iluminação de LED, outros reuso de água, outros fatores que basicamente a gente não fazia no passado, né? Porque às vezes o cliente não enxergava, mas hoje é fator essencial e fator decisivo na hora da compra quando você compara dois produtos que um que não tem, outro que tem, é um fator decisivo, né? Então, eu enxergo que é super importante essa conscientização, né? E hoje, na prática, a gente está vendo um pouco mais a tomada do carro elétrico, né? Quanto tempo a gente falava nisso, que o Brasil não vai chegar, o Brasil não vai chegar. Hoje se fala pelo menos em carro híbrido, já se fala, e já está tendo problema em vários prédios, porque você não consegue implantar, porque não tiveram a previsão de carga para essa demanda. Né? Então, pô, hoje você mora num prédio que tem tomada de carro elétrico, é fator de decisão também. Você não vai precisar colocar num Sim. posto rápido ou num supermercado para você abastecer seu carro, né? Com energia. Eu achei que você É tocou num isso. ponto interessante, Rogério, que eu até falo para o pessoal um pouco isso, né? Quando a gente tem dois produtos, né? Um que trabalha com, vamos dizer, com sustentabilidade e que o outro não tem tanto esse cuidado. Às vezes, né? A parte da sustentabilidade, né? Quando a gente emprega algumas tecnologias, enfim, algumas práticas lá dentro, a gente talvez não tenha, não sei, um aumento no metro quadrado, né, no preço na hora da revenda para um cliente. Mas é um fator decisivo para a escolha da pessoa, porque a pessoa quando vai, é um cuidado a mais, né? Você sente um pouco mais, às vezes, de segurança naquele empreendimento. Você pensa, principalmente no seu caso, ser um loteamento onde você vai ali com a sua família depois, você pensa na qualidade de vida, né, da sua família, do que tem lá dentro. É bem diferente você entrar num condomínio
e você percebe aquele, né, você percebe aquele cuidado dentro, né, aquele zelo dentro do condomínio, É do isso. que um outro que é às vezes até deixado um pouco de lado, sabe, desorganizado. Então acho que isso Exato. faz total diferença, né? E lógico, né? E tudo ali que você está pensando, você está colocando estratégia de sustentabilidade, que você falou, né? Hábitos É, também, trocar o carro pela bicicleta elétrica quando é possível, né? Lógico que você vai precisar de carro, porque você vai viajar e tal, etc. Mas às vezes para sim. trechos mais curtos você pode fazer de uma outra forma que é tão bom quanto, né? E outra, é onde você tá, né? O produto de vocês são loteamentos, que é em meio à natureza e tudo mais. Com certeza, aproveitar toda a biofilia, desestressar, enfim, tem toda a parte da saúde mental que ela vai, né? Ela vai, as pessoas vão, né, melhorando essa parte também, né? Exato. O loteamento ele tá invertendo um pouco o fluxo, né? Antes você implantava o loteamento para colocar um comércio, Isso. colocar uma escola. Agora, com essa questão do walk distance, de qualidade de vida, de você ter as benfeitorias na própria região que você está, acabou se invertendo um pouco o fluxo. Então, hoje o loteador está muito mais obrigado, quando vai implantar um loteamento, a já levar uma escola de cara, a já levar um comércio de cara, já levar um mall de cara. Tem a área de properties também, né, que muitos loteadores já estão olhando para esse lado, que é ter um mall que funcione, que tenha uma padaria, que tenha uma farmácia. E até um pouco do que você falou, a gente até anotei algumas coisas aqui, né, que a gente vai falando, né, a gente falou o dia inteiro sobre isso, mas algumas coisas para não escapar aqui, né, no loteamento, até na incorporação também, né, quando a gente fala um pouco da questão de sustentabilidade, o ESG, das práticas, todo mundo tem estoque, né, a gente é muito otimista no mercado imobiliário quando a gente fala que porra, eu não vou ter estoque na hora de eu entregar ou vai sobrar uma outra unidade, né? Quando isso acontece, né? E aí, pô, na hora do repasse, quando é a incorporação ou do loteamento, quando é a entrega, ou o cara se enrola ali no meio da obra, ele não consegue pagar, e aí você tem que revender essa unidade, né? Aí que está o nosso principal ganho, né? Porque eu falo que o incorporador, o loteador, ele é o cara que menos ganha no ciclo todo, porque você tem que começar a vender no começo, porque você vai precisar de dinheiro para fazer a obra e usar a própria caixa do empreendimento para ter uma menor exposição de caixa possível. Aí vem o comprador, que compra por um preço do metro quadrado lá no começo muito bom, e na entrega ele vai lá e faz a revenda dele e revende pelo maior preço possível, né? E às vezes, quando tem um distrato, você acaba aproveitando essa onda e esse distrato acaba me levando para um metro quadrado melhor, né? E aí, isso só acontece se o empreendimento está bem implantado, né? E se a teoria virou prática, né? Porque a gente tem muita questão de várias empresas que na teoria é maravilhoso, pô, o projeto é maravilhoso, mas na hora da implantação e execução do dia a dia acaba não acontecendo, né? E essa prática que eu acho que eu entendo que é a questão fundamental ou é a mágica, né, que você faz do processo para ter uma valorização maior possível, né? E às vezes o cara que comprou também ele quer ter uma valorização maior possível e o boca a boca no seu próximo produto vai ficar muito melhor. Então essa prática de saber executar versus saber aproveitar no máximo possível tudo isso que a gente falou é fundamental, né? Para você ter um ganho, maximização de resultado, né? No final do dia, uma empresa vive de resultado também, investidor, tudo mais vive de resultado. Então, se você conseguir, na teoria, fazer uma questão muito bacana, né? Sei lá, você priorizou 10 itens, se você conseguiu executar 8 e fazer funcionar os 8, pô, é excelente. O problema é planejar 10 e não executar nenhum. Ou ter um e você Sim, jogou para sim. o cara que comprou porque está sempre sendo vendido. Não faz o menor sentido, né? Tem alguma prática que vocês fazem, por exemplo, no loteamento de vocês? Por exemplo, em todo loteamento vocês pensam, ah, isso não pode faltar, né? Alinhado com o ambiental, social e governança. Governança, você já falou que vocês têm esses 2 anos, né? Que vocês têm essa passagem de bastão, vamos dizer assim, que vocês dão todo esse auxílio, mas tem alguma outra prática
também, ou dentro de governança, ou ambiental ou social, que vocês falem, não, em todos os nossos empreendimentos tem que ter isso e não pode faltar. Existe alguma coisa assim? Eu acho que da prática ambiental, pô, a gente tenta criar o máximo de praças possíveis, se não for grandes praças, ter um ponto de encontro entre os loteamentos, então mini praças ou tentar valorizar alguma coisa de algum centro de convivência entre os moradores, mesmo que seja loteamento aberto, tá? Da parte de sustentabilidade e mais governança, né? Eu coloco esses dois porque É tão, tudo junto, né? na verdade os três, né? Tudo junto, mas a coisa mais básica que a gente tem é saber a administradora ler a nossa convenção ou nossa associação de moradores, porque lá tem as principais regras, né? Porque depois a administradora não lê, né? É igual o corretor vendendo lote sem ler o contrato, né? A administradora não lê, então a gente faz esse treinamento, faz essa reunião com os nossos advogados que fizeram, e esse é o primeiro mandamento obrigatório, e a gente faz as devidas correções nas primeiras, segundas ou terceiras assembleias para ficar mais claro isso. Então, a gente faz pelo básico mesmo ali, né? O, o ambiental é super normal, acho que dos loteadores, né? Todo mundo viu que todo mundo quer ter qualidade de vida, ponto de encontro, ter uma socialização. E nesses outros SUG, a gente acaba fazendo o básico mesmo, começando pelo básico, que é essa questão de saber qual produto que a administradora está tratando e qual que não se transformar numa massa, assim, numa prestação de serviço mais tailor-made ali, né? Uma última pergunta, Luísa, só para que agora me surge agora que eu fiquei curioso, na verdade. E existe alguma coisa que vocês façam que vocês acham super importante, né, na entrega do loteamento e vocês têm esses 2 anos, que vocês têm essa passagem de bastão junto à administradora e que de repente, depois desses 2 anos, o pessoal desfaz e vocês falam, pô, o pessoal não podia ter desfeito aquilo, era uma coisa legal, importante. Existe alguma coisa nesse sentido? Putz, de modo prático, tá? A gente teve até que brigar por isso aqui. Geralmente, quando você tem um loteamento dentro de um bairro planejado, né, a gente tem dois. Existe uma contribuição do loteamento e uma contribuição do bairro, né? Uhum, uhum. Essa contribuição do bairro, essa contribuição do bairro e do loteamento, eles só enxergam do loteamento, né? Porque, pô, eu moro aqui, é o intramuros, né? E é difícil, e aí às vezes tem que participar de forma mais ativa, ou ter um representante que a empresa confie, ou direto com o presidente, o vice-presidente da associação, que explicar que o bairro funcionando de uma forma legal, o loteamento vai funcionar de uma forma legal, Ganha porque vão também, ter né? outros É, loteamentos, né? sim. E sempre o primeiro é uma luta, né? Mas acho que as pessoas entendem um pouco começaram a entender um pouco em relação a isso, mas essa é uma briga constante aí nossa. Legal. Bacana. E aí, olhando, né, para questões de sustentabilidade, você já citou várias, assim, mas quais que você acha hoje que são os maiores desafios, né, de aplicar na prática conceitos, estratégias de sustentabilidade, até não só as que vocês já fazem hoje como default, mas aquelas que vocês estão vislumbrando para projetos futuros aí, até para pensando, né, numa futura certificação, enfim, e como que vocês equilibram, então, né, essa viabilidade financeira com essas estratégias sustentáveis, né, para que a conta feche, isso fique interessante e que o usuário final veja isso como um diferencial, de forma a estar disposto a pagar por isso, né? Porque a gente sofre muito em relação a isso também no mercado imobiliário convencional, de até qual a estratégia que o usuário final está efetivamente disposto a pagar a mais por isso. E óbvio, se não for, né? Se nem for um custo adicional, óbvio que ele vai querer comprar esse produto, que é o que o Edu comentou, né? Um produto que tem estratégias de sustentabilidade e muitas vezes custa igual ou um pouquinho a mais, e provavelmente ele vai querer pagar.
Mas a gente percebe muitas vezes que, às vezes, quando custa um pouquinho a mais, ele já não está disposto a pagar, né? Então, quais são as que, né, são uma dificuldade, um desafio para vocês e como que faz para fechar a conta? Acho que a gente está, assim, sendo muito sincero com vocês, né, em relação a, a esse tema. Assim, a gente está muito mais sujeito a consultores que a gente contrata para vir com meio que com um prato pronto para nós, do que realmente a gente está olhando e estudando o tema de forma aprofundada, né? A gente é super enxuto aqui na empresa, né? A gente tem um departamento que faz 500 mil coisas, o departamento de aprovação junto com o produto aqui, e está um pouco do nosso desafio também de trazer inovação para dentro de casa, né? A No gente, final só do, fazendo um parênteses, a gente sabe muito bem como que é uma estrutura enxuta. pois é. E aí, tem essa questão dessa estrutura enxuta, acaba tendo que abrir mão de algumas coisas, ou de algumas inovações, né? Acho que inovação, depois você tem a casa em ordem, a inovação é uma das premissas, né? Tem que ver se a cultura da empresa é inovar também. Mas, por exemplo, algumas coisas que eu já te falei que são básicas, iluminação em LED, uso de água, essas coisas, acabam vindo já como premissas de projeto. Mas a gente depende muito mais de consultorias, que a gente está tentando trazer, a gente até bateu um papo sobre isso, né, Luiz? Em trazer para dentro de casa para começar o projeto de forma inicial de uma forma mais coerente. E aí, quebrar um pouco também a questão de produto barra engenharia, né, que são duas áreas que brigam, né? Porque produto que é o melhor produto, o melhor acabamento do cliente. E engenharia que é o melhor custo e quer ficar dentro da planilha da linha meta lá, né? Então são duas áreas que brigam. É a mesma coisa o comercial brigar com a administração de vendas, né? São áreas que elas brigam pelo negócio, né? Mas são áreas que, tanto produto quanto engenharia, precisam ter um olhar melhor para isso, né? A gente está tentando trazer de uma forma mais latente isso para dentro da empresa, né? Os clientes estão gritando para ter isso dentro de casa, né? E ter isso dentro dos projetos. E aí o valor percebido vem de uma forma natural, né? Porque a partir do momento que a gente está com uma base e a gente está com uma teoria também de fazer segundas fases da onde a gente já fez. Então, nosso produto já tem um D0, né? Já tem uma base. Ah, pô, eu já executei aqui e já tem isso. Então, na segunda fase, vai precisar ter o que já tem na primeira fase. E vindo para as próximas fases, você vai dando o upgrade de forma sustentável, né? Que é a forma, o custo fechando versus o básico e mais um pouco sendo implementado. Então, essa questão de balizamento aí de mercado, né? A gente vai ter um aperto agora, eu acho que está tendo uma terceira onda, quarta, quinta, sei lá quantas ondas, de aumento de material de construção, né? Que está acontecendo tá acontecendo pelo mundo. O custo não está acompanhando o descolamento de material de construção, mas tem muita coisa vindo, pô, a China trazendo muita coisa, tem muita coisa que já dá para encaixar na questão de upgrades de sustentabilidade, e upgrades ambientais também em relação aos produtos. Então você acaba conseguindo trazer algumas coisas, mas você tem que sempre estar antenado, né? Então, é um desafio constante e a gente, infelizmente, hoje a gente depende um pouco mais de consultorias contratadas do que internamente por a gente não ter braço. Mas é uma provocação constante aqui, né? E às vezes até os sócios acabam trazendo um pouco mais ou impondo algumas coisas para a gente conseguir é, trazer coisas melhores, né, para o empreendimento e ter uma pós-entrega muito melhor e os clientes enxergar os benefícios. Perfeito. Infelizmente não, porque a gente é consultoria, né? Então a gente também precisa. Não, Mas infelizmente eu brinca. digo porque deveria vir mais seu prato pronto, né? Claro, não, mas o A papel da consultoria é de fato trazer coisas que estão muito fora do dia a dia da empresa, né? A consultoria ela Exato, não pode ser uma bengala para a empresa, mas sim exato. trazer um olhar de fora que agregue. Nesse sentido, vocês entendem que a consultoria, né, agrega e é importante.
exato. E até um pouco dos papéis, né, que a gente aprende na vida profissional. Às vezes você não precisa saber fazer tudo, né? Você tem alguma pessoa que está no seu lado e faz bem, né? Que é o caso das consultorias, ou pessoas que estão além da curva ali, você pode ter essa pessoa te dando o suporte para fazer, né? Eu acho que o ponto é a gente só tentar, além de, na teoria, colocar na prática, né? Eu sou um executor nato aqui dentro da empresa, por isso que cuido da operação, assim, mas essa execução é muito difícil de fazer, né? Então, quando ela acontece e é planejada e acontece, muito o trabalho, o resultado fica muito mais bacana, né? Com certeza. Aí a gente volta de novo lá para trás, para a governança, para a estrutura da empresa, de formar um time, né, multidisciplinar e que possa, né, atender a todas essas demandas. De novo, a gente bate lá na governança. Muito bacana, Isso aí. Rogério. Acho que a gente tem assunto aqui para falar bastante ainda, mas só para a gente respeitar o tempo e seguir aí para o final. Não sei se o Edu quer fazer mais alguma pergunta também, mas eu já, né, caminhando aí para o final, pensando em visão de futuro, pensamento a longo prazo, né, médio e longo prazo. Para os próximos anos, quais as tendências em sustentabilidade na construção civil você acha que vão ser, de forma geral, absorvidas aí pelo mercado de desenvolvimento imobiliário, urbanístico e principalmente pela Cipasa? Eu fiz eu tenho uma colinha aqui que eu fiz, que essa pergunta é complexa, né? Não dá para eu pensar em um minuto aqui, mas eu acho que tem alguns pontos, né? Acho que planejamento urbano integrado, você não pode mais contar que você tem só um loteamento e é uma ilha lá. Você tem que pensar num todo de forma obrigatória, né? Então, que impacto que você vai causar, positivos e negativos, e como é que você pode tentar minimizar esses impactos negativos, né, no todo. Então, e o projeto em si, urbanístico também, ele tem uma visão mais integrada, né, desde ambiental, que agora é obrigatório, né, já era, mas agora é muito mais, com as regras definidas, e urbanístico também, né. Aí a valorização das áreas verdes, que isso veio da tendência da pandemia de forma já é de forma obrigatória, né? Para valorização em um projeto diferenciado tem que ter. O uso racional dos recursos, cada dia mais estão se falando mais nisso e eu acho que é obrigação nossa, né? Como empresários, a gente implementar isso até para ter um mundo melhor, né? Ter uma vida melhor para os nossos filhos, né? A previsibilidade regulatória e eficiência de implantação também, né? Então, os regulamentos muito mais claros, hoje a informação chega muito mais rápida, então ter essa previsibilidade desde atender a prefeitura, né, e as regras da prefeitura, como atender as regras associativas criadas, e se for criado de uma forma que tem que ser adaptada, se leva para a Assembleia e se vota de novo, né? E eficiência de implantação, quando tem uma ocupação legal, né, o loteamento, você acaba vendo se ele é bom ou se ele é ruim depois que você implementa e ocupa quase 100% dos lotes, né? E aí você vê se é um loteamento legal ou ruim, né? Vai ter aquele loteamento que acaba fazendo que, pô, é maravilhoso na planta, quando começa a implantar casa, fala, nossa, o que aconteceu aqui, né? Então Bem isso. por a gente pô, ter 35 anos de história, ter 84 projetos aí, a gente acaba conseguindo ter uma forma assertiva nessa questão das ocupações e nas regras, né? E aí eu acho que o mercado vai tender a premiar mais, né? E a premiar mais de várias formas, né? Desde a empresa até o cliente premiar e pagar mais, a questão da qualidade urbana, né? E da visão econômica de longo prazo e responsabilidade ambiental. Muito legal. É isso aí. Edu, você quer fechar? Fazer um Eu fechamento achei que aí? foi Não? super bacana, adorei a conversa hoje, foi super legal. Muito bom. Tô, tô É isso. tentando, tô tentando abrir a mente, assim, é difícil a gente alinhar resultado com tudo que a gente É, falou, né?
mas agora é fundamental, né? Não vai ser obrigatório a gente ter cada vez mais. isso alinhado, né? Já é realidade. E é um processo de construção, né? Não tem um certo, nem um Não, errado e nem um objetivo final. Quando você chega no objetivo final, as coisas já é evoluíram e isso. dali para frente você precisa melhorar ainda mais. É, Então é uma construção, e acho que tudo começa, de novo, falando muito sobre isso hoje, mas é verdade, começa pela governança, pela cultura, pela, né, a estrutura organizacional de vocês, e entendo que vocês estão nesse caminho, né? Então, parabenizar e desejar sucesso aí para o crescimento de vocês, óbvio que olhando Obrigado. aí para as questões de sustentabilidade, e agradecer pela participação. Parabéns aí pela empresa. Obrigado. Foi um prazer falar com vocês, Edu, Luísa, prazer é e nosso. o que vocês precisarem, a gente está à disposição aqui. Maravilha, obrigada. Esse foi mais um episódio do nosso podcast e nos vemos no próximo. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Valeu.